Olá, boa tarde. O direito a uma segunda chance. O sistema socioeducativo brasileiro foi criado para permitir que crianças e adolescentes que por algum motivo violaram a lei possam aprender com seus erros e retomar a vida com dignidade. Mas nem sempre na prática é isso que acontece, porque a passagem por instituições acaba reduzindo ainda mais as oportunidades para esses jovens. No Jornal da Justiça de hoje, você vai conhecer um projeto desenvolvido em Pernambuco que tenta mudar essa realidade. E vai ver também. Supremo Tribunal Federal realiza sessão virtual extraordinária permanente até o fim do recesso judiciário. Antes da medida, os ministros poderiam apenas emitir decisões monocráticas em razão do recesso. Já está em vigor a nova tabela de custas judiciais e extrajudiciais do Distrito Federal. As custas processuais são a soma das despesas decorrentes da tramitação de um processo. E ainda, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspende imissão na posse e mantém imóvel com idosas que discutem propriedade na Justiça. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, convocou sessão virtual extraordinária que ficará aberta de forma permanente durante o recesso do Judiciário. A sessão extraordinária está aberta desde as 18 horas do dia 9 de janeiro, um dia depois do ataque de extremistas ao Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Palácio do Planalto. A sessão vai funcionar dessa forma até o dia 31 de janeiro, fim do recesso do Judiciário. Nesse período, a sede do Supremo deve ser reconstruída. A medida foi determinada para que os ministros possam julgar de forma colegiada, caso necessário, até o fim do mês. No recesso forense, o tribunal funciona em esquema de plantão e os prazos processuais são suspensos. A ferramenta será usada para analisar apenas casos urgentes. Antes da medida, os ministros poderiam apenas emitir decisões monocráticas em razão do recesso. A sessão virtual extraordinária ainda não tem pauta e a presidente poderá incluir processos a qualquer momento. Esse modelo é parecido com o que já ocorre na Corte, com o plenário virtual. Nessa modalidade, os ministros não precisam se reunir de forma presencial e têm 6 dias para incluir o voto na ferramenta. Já estão em vigor os novos valores das tabelas de custas judiciais e extrajudiciais da Justiça do Distrito Federal. A atualização anual dos valores das tabelas judiciais e extrajudiciais do regimento de custas da Justiça do Distrito Federal e dos territórios está prevista em decreto da Presidência da República. Os valores foram reajustados em 5,90%. O percentual teve como base o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado entre dezembro de 2021 a novembro de 2022. Atualmente, para facilitar o acesso ao Poder Judiciário, o TJDFT disponibiliza a emissão de guias de custas judiciais online. Para utilizar o serviço, é necessário realizar cadastro disponível na página Custas Judiciais no site tjdft.jus.br. As custas processuais são a soma das despesas decorrentes da tramitação de um processo. Representam a taxa devida pela prestação do serviço público para o julgamento de uma ação ou um recurso por parte da Justiça. Os valores variam de acordo com cada tribunal. A medida é regulamentada pelo Código de Processo Civil. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu imissão na posse de propriedade alvo de disputa e manteve o imóvel com idosas que discutem o caso na Justiça. O imóvel foi arrematado junto à Caixa Econômica Federal em procedimento extrajudicial por uma empresa que ajuizou a ação de imissão na posse, a qual foi julgada procedente. Na Justiça Federal Sul-Mato-Grossense, as idosas questionaram a execução extrajudicial, buscando anular todo o procedimento. A compradora do imóvel também recorreu ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e, ao admitir recurso especial, a vice-presidente
presidência da Corte deu efeito suspensivo ativo para determinar a imediata desocupação do imóvel. Contra essa decisão, a defesa das idosas ingressou no STJ com pedido de tutela provisória, pretendendo suspender a execução da ordem de imissão na posse até o julgamento definitivo da questão. Ao analisar o caso, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, constatou a possibilidade de dano irreparável caso a ordem de imissão na posse fosse cumprida, já que estão presentes os dois requisitos para a concessão da tutela, tanto o risco da demora quanto a plausibilidade do direito alegado. Para a ministra, o chamado periculum in mora existe na medida em que, uma vez desoladas da única residência que possuem, as idosas ficariam sem ter para onde ir, passando a depender da solidariedade de familiares e terceiros para se abrigarem. Por decisão do STJ, as duas poderão permanecer no imóvel em que residem há mais de 40 anos, até que a questão seja decidida definitivamente. A seguir, nós vamos falar de ressocialização. Você vai conhecer o projeto desenvolvido pela Justiça de Pernambuco e pelo Corpo de Bombeiros, que busca reinserir jovens do sistema socioeducativo no mercado de trabalho. Até já. O Tribunal de Justiça de Pernambuco e o Corpo de Bombeiros do Estado relançaram o projeto Salvar, que oferece cursos profissionalizantes a jovens do sistema socioeducativo. Os cursos de formação para brigadistas mirins, socorristas e guardiões de piscinas do projeto Salvar têm aulas teóricas e práticas. Os participantes aprendem desde os procedimentos com pessoas afogadas a primeiros socorros, com técnicas de reanimação e massagem cardíaca. Esses alunos também dispuseram de aulas básicas de combate e prevenção de incêndio, como também de resgate aquático. Esses jovens passaram de ser pessoas totalmente leigas para pessoas que conseguem identificar um sinistro e até mesmo tomar os procedimentos básicos, os primeiros procedimentos básicos em uma ocorrência. São 28 adolescentes com idades entre 16 e 18 anos que cumprem medidas socioeducativas em liberdade assistida. Esses jovens, na maioria dos casos, estão em conflito com a lei por falta de emprego e renda familiar. Nós contamos com 6 CREAs no território da cidade, que acompanha cerca de 290 adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa em meio aberto. Desses adolescentes, 28 foram selecionados para participar do projeto, visto que demonstraram às equipes técnicas de referências interesse ou aptidão para participar do projeto. O projeto a gente considera como uma iniciativa interessante, visto que fomenta nesses adolescentes a perspectiva de retomada dos seus projetos de vida. A previsão é que os cursos sejam concluídos ainda neste mês de janeiro e em fevereiro, após a formatura, eles já podem trabalhar nos órgãos do Poder Judiciário de Pernambuco. O projeto Salvar foi realizado pela primeira vez entre 2005 e 2006 pela Vara da Infância e Juventude de Recife. Dessa vez, é o Tribunal de Justiça de Pernambuco que está à frente do projeto e conta com o apoio do Corpo de Bombeiros, que ministra os cursos profissionalizantes e também oferecem gratuitamente todo o material didático e uniformes. A medida cumpre a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determinam a promoção da cidadania e a formação qualificada a jovens do sistema socioeducativo. E ainda sobre o assunto, a repórter Fernanda Porto conversa agora com Fernanda Godoy, coordenadora do projeto Salvar do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Vamos acompanhar. A gente viu aí que tem uma turma que já está no processo aí de assistir aulas teóricas e práticas, né? Passou a primeira etapa em dezembro do ano passado, segunda etapa agora, e tem previsão de novas turmas, mais jovens. Como é que está o andamento? A gente tinha inicialmente um grupo de 93,
selecionamos 28, desses 28, atualmente, participam efetivamente 20 jovens que estão, né, frequentando todas as aulas. As turmas são pequenas, exatamente para que a gente possa ter a capacidade de acompanhar esses jovens de uma forma diferenciada. Então, assim, é um trabalho bem direcionado e bem específico para esses jovens. A gente tem o objetivo realmente de que eles continuem, de certa forma, uma formação, que a gente possa, né, contribuir, que eles continuem nessa formação. Eles que escolheram, né, não foi obrigatório, eles fazem essa escolha, eles quiseram participar desse curso, então para a gente tem sido uma experiência bem positiva. Fernanda, você falou aí um pouquinho da seleção desses jovens para o curso, né? Além deles quererem, também passa por todo um critério. Fala um pouquinho para a gente desse processo de seleção, como é que ele funciona? A gente contou com a parceria tanto do CREAS quanto da Coordenadoria da Infância. Esses jovens foram selecionados inicialmente pela coordenadoria, entrou em contato com a coordenação do CREAS, a Jaqueline, que é a coordenadora do CREAS hoje, atualmente, ela passou essa informação para os CREAS regionais, para os setorizados, e cada um deles escolheu 2 ou 3 jovens que foi direcionado para a gente. Eles precisariam ter, né, cursar ou estar cursando, ter cursado ou estar cursando o ensino médio, estar entre 16 e 18 anos, e ter um conhecimento mínimo do que é a carreira militar, né? Eles foram só orientados, na verdade. A formação mesmo, toda a instrução foi dada dentro do curso. Você falou aí um pouquinho do perfil dos jovens selecionados, que eles têm a partir de 16 anos e estão estudando. O que mais é levado em conta? Qual que é o perfil desse jovem que foi selecionado? Para chegar nesse número, a gente fez a avaliação, né? Analisamos muitas pesquisas que tem em todo o Brasil, tanto nas universidades como dentro da FUNASE, dos CREAS, todos esses têm pesquisa falando da intenção e do objetivo desses jovens para o futuro. Então, a gente sabe hoje que pelo menos 21% dos jovens que estão, de certa forma, cumprindo alguma medida socioeducativa, eles enxergam o corpo de bombeiro como como fosse uma predileção. Eles têm isso como um vislumbram, né? Eu acho que todo garoto, né, quer, de certa forma, um dia brincar ou brincou ou quer ser bombeiro. Então, a gente tinha esse número na cabeça, né? 21% dos jovens pretendem, de certa forma, seguir a carreira militar dentro do Corpo Bombeiro. Então, partindo desse número, a gente chegou nessa turma de 28 jovens, né? Sabendo que a gente não conseguiria inicialmente essa quantidade, porque acaba que alguns desistem ou do tipo. Então, ficamos com 20. Então, as pesquisas, na verdade, é que nortearam as nossas escolhas, os nossos caminhos, né? Então, em função de saber que eles tinham esse interesse, a gente partiu desse número. Uhum. É interessante a gente deixar claro que os jovens, eles escolhem fazer os cursos, eles não são obrigados a fazer os cursos, não é isso? Eles escolheram, eles foram selecionados, tiveram primeiro contato dentro com as coordenadoras de cada jovem possui uma coordenadora que acompanha, né, na medida socioeducativa, e essa coordenadora foi orientada pela coordenação do CREAS a fazer esse primeiro contato, explicar o que seria o curso. Então, eles estão lá porque eles querem, eles não são obrigados a fazer o curso, né? O Tribunal de Justiça, junto com o Corpo Bombeiro, monta toda essa estrutura, disponibiliza pessoal, uniforme, porque o Corpo Bombeiro, ele solicita que os jovens tenham o mínimo, por exemplo, ele precisa estar bem protegido, então ele precisa de um sapato fechado, ele precisa participe do treinamento com a calça específica, ele precisa de um colete. Então, o Tribunal de Justiça, ele doou todo esse equipamento para os jovens, para que pudessem participar do curso, e o Corpo Bombeiro entrou com a parte do equipamento deles, né?
as bonecas de ressuscitamento, ataduras, todo o equipamento e os instrutores. Fala pra gente um pouquinho, então, sobre essa questão da vantagem desse curso profissionalizante nesse processo desse trabalho socioeducativo, desse jovem em conflito com a lei. Como eu falei, eles estão em conflito com a lei, eles estão ali cumprindo medidas relacionadas ao Poder Judiciário, e o curso nesse âmbito, o que ele vem para somar nesse processo? A reincidência hoje do cometimento do crime, ele é muito elevado, ele está cerca de 49% dos jovens que reincidem. Existem pesquisas que demonstram que esses jovens reincidem porque muitas vezes não encontraram um caminho no mercado de trabalho. Então, é esse o objetivo que a gente tem. A gente quer que esses jovens conquistem o seu espaço, que tenham as vagas de emprego e que não reincidam, óbvio, que não cometam novos crimes, que sigam um caminho, que busquem construir realmente uma história de forma íntegra, ética e digna, que é esse o objetivo. A gente está falando aí de um projeto que está sendo relançado. Pegando a primeira experiência, existem exemplos que a gente pode citar de jovens que seguiram esse caminho, estão trabalhando hoje como brigadistas ou até estão assim engajados na questão do concurso público para uma vaga, né, no Corpo de Bombeiros? Como a gente disse, esse curso aconteceu em 2005, né? Tem 17, praticamente 18 anos atrás que aconteceu o curso. Mas a gente teve um relato de um dos instrutores que deu o curso para os meninos, informando que tinha 2 colegas que hoje eram brigadistas, que vieram do projeto Salvar de 2005, que hoje atuavam com ele dentro do Corpo Bombeiro. A gente, de certa forma, perdeu o contato com essas pessoas, não conseguimos fazer o acompanhamento desses jovens, né, 17 anos depois, 18 anos depois, mas a gente pretende entrar em contato com eles para que eles deem esse relato. Mas a gente já tem o relato da instrutora Cabo Alba, que ela falou que desses 2 colegas dela vieram do Projeto Salvar. Tá certo. Muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu conversei aqui com a coordenadora do Projeto Salvar, Fernanda Godoy. Obrigada por sua participação. Obrigada a vocês. Veja a seguir: em São Paulo, o Tribunal de Justiça disponibiliza para magistrados uma plataforma com dúvidas e respostas de ações que envolvem a internet. Os detalhes sobre essa iniciativa você confere em instantes. Voltamos já. Auxílio aos magistrados. O Tribunal de Justiça de São Paulo disponibilizou uma plataforma com respostas e notas técnicas sobre ações que envolvam a internet. O sistema conta com o apoio do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, ligada ao Comitê Gestor de Internet no Brasil. O sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo é simples e fácil de usar. A ideia é que magistrados solicitem informações ou notas técnicas sobre questões ligadas à internet das ações em tramitação. O prazo de emissão de respostas técnicas é de até 5 dias úteis. Já para notas técnicas, que são documentos mais elaborados, o prazo é de até 10 dias úteis. As solicitações feitas pelos juízes são atendidas por uma equipe especializada no Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, ligada ao Comitê Gestor de Internet no Brasil. A entidade é de direito privado, mas não tem fins lucrativos. Retrospectiva 2022. Reveja os principais julgamentos que marcaram o ano passado no Supremo Tribunal Federal. Por maioria, você vai ver que o plenário do STF validou a lei que garante ao membro do Ministério Público a prerrogativa de se sentar à direita do juiz nos julgamentos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, autor da ação, alega que a proximidade física entre magistrados e membros do Ministério Público nas salas de audiência
daria a impressão de parcialidade e de confusão de atribuições. A discussão foi levada a plenário. A OAB alegou que a situação agrediria o princípio da igualdade de todos perante a lei e, em consequência, violaria a isonomia processual. Também argumentou que a regra institui uma arquitetura que gera constrangimento funcional, porque dissimula a real posição que devem ficar as partes em um processo conduzido pelos princípios do Estado democrático de direito. No primeiro dia de julgamento, a relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, votou no sentido de não acolher o pedido da OAB. Ela destacou que a proximidade física na sala de audiência entre integrante do Ministério Público e magistrado não influencia nem compromete os julgamentos. Ainda para a relatora, não há violação do princípio da igualdade, mas a interpretação e aplicação deste segundo a função de cada agente. Ministério Público e advogados atuam sob perspectivas diferentes, mas buscam o interesse público e, principalmente, a prestação justa do que é devido a cada qual. O reconhecimento dessa importante distinção talvez explicite e afaste o argumento de contrariedade ao princípio da isonomia. A atuação diferente de cada agente no processo não os desiguala em direitos, e aqui estou considerando a atuação só, até porque juiz, advogado e membro de Ministério Público têm funções distintas e todas são essenciais à prestação da jurisdição. O ministro Edson Fachin acompanhou a conclusão da relatora, embora com fundamentos divergentes. Na retomada do julgamento, o ministro André Mendonça também seguiu o entendimento da ministra Carmen Lúcia. Adiro integralmente aos fundamentos trazidos pela eminente ministra Carmen Lúcia, mas tenho a mesma preocupação, quiçá, do ministro Edson Fachin, de que, em função de mecanismos de resolução negociada relativos à persecução penal, que não tenham critérios de imparcialidade, objetividade e de unidade na atuação que permitam um tratamento igual de todas as partes em condições similares, se isso se rui o princípio segundo o qual eu baseio o fundamento do meu voto. Os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso votaram no mesmo sentido. O fato de o Ministério Público sentar-se à direita do juiz pode receber as mais diferentes interpretações subjetivas por parte de leigos, não havendo demonstração concreta de que tais interpretações são sempre desfavoráveis à defesa. O membro do Ministério Público não pode ele ser diferenciado. Aqui ele é fiscal da lei, aqui ele é parte. Olha, mesmo quando é parte, é fiscal da lei. Há razoabilidade na queixa trazida pela advocacia. E acho que verdadeiramente esse tema possa ser repensado e mereça mesmo ser debatido. Mas entre haver razoabilidade na queixa e haver inconstitucionalidade na decisão legislativa, eu penso, uma diferença razoável. O ministro Ricardo Lewandowski abriu divergência. Ao garantirem aos membros do Ministério Público assento destacado nas salas de audiência e julgamentos, são capazes, sim, data vênia, de gerar um desequilíbrio na relação processual em violação aos princípios da igualdade, artigo 5º caput da Constituição, do contraditório, artigo 5º, inciso 65 da mesma Carta Magna, e do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 da nossa Lei Maior. Depois, o ministro Gilmar Mendes e a presidente ministra Rosa Weber divergiram em parte da relatora. Ditos procedimentos e espaços certamente expressam relações de poder e, nessa qualidade, possuem o condão de acarretar consequências processuais e extraprocessuais relevantes, potencialmente lesivas a direitos e garantias fundamentais, momente quando permitirem ou perpetuarem assimetrias de tratamento carecedoras de justificação constitucional. No caso específico da prerrogativa do Ministério Público de assento à direita do magistrado em plano distinto daquele reservado à defesa técnica do réu, não vislumbro no texto constitucional nenhum fundamento apto a justificar
o tratamento diferenciado e, consequentemente, a exceção aos princípios do contraditório e da paridade de armas nos casos em que o órgão ministerial funcionar como parte. Eu daria interpretação conforme exclusivamente no que tange aos julgamentos pelo Tribunal do Júri. Acho que realmente, com relação ao Tribunal do Júri, a disparidade de armas fica vulnerada, a paridade de armas fica vulnerada e afronta o princípio da igualdade. Assim, por maioria, o plenário validou a lei que garante ao membro do Ministério Público a prerrogativa de sentar à direita do juiz nos julgamentos. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até segunda. Continue acompanhando a programação da TV Justiça. Tchau, tchau.